É porque storytelling, você não precisa nem tocar num livro. Storytelling são 3 pontos. Se fizer isso, esquece 300 livros, 300 páginas. Só faz isso. Internet não é de graça, Facebook não é de graça. Tudo que é de graça, você que está assistindo, o produto é você. Ele que aborda de forma prática e polêmica os códigos do desenvolvimento pessoal. Palestrante, escritor e influenciador. Pablo Marçal. Ei, quer saber como ganhar dinheiro pela internet sem precisar aparecer? Sim, é isso que você ouviu. Eu tenho a resposta certa para você. O treinamento MetaDollar te ensina a faturar em dólar através da internet, sem precisar falar inglês, de qualquer lugar do mundo, e mesmo que você seja um absoluto iniciante, até mesmo se você for avançado. Não se preocupe, existe um exato passo a passo que a gente desenvolveu e foi assim que eu conquistei a minha liberdade financeira. Hoje eu estou aqui no Havaí, moro aqui nos Estados Unidos, mas você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo. Toda a minha experiência está nesse treinamento e eu quero te convidar a você olhar e tirar todas as suas dúvidas. Clique no link aqui abaixo e faça parte. Venha comigo. Deixa pra lá. Ia dar uma aula de storytelling rápido aqui, mas... Não, pode falar, vambora. É porque storytelling, você não precisa nem tocar num livro. Storytelling são 3 pontos. Uma história hipotética ou de terceiro, você entra na história, pega a pessoa, trava o pino igualzinho de airbag, e se tocar os 3 pontos, explodiu. Então a galera fala uma dificuldade. O que é storytelling? Storytelling é o seguinte: eu conto a história de alguém, nunca começo com a minha. Depois eu entro nessa história. Depois eu te ponho na história. E o boom da história é, vamos atravessar a ponte. Se a pessoa só entender essa aula. Vou dar uma, por exemplo, onde Jesus contando a parábola do semeador. Ele faz o seguinte, estudei teologia também. Boa. Ele fala assim, o semeador, Jesus fala, saiu para semear. Ele está falando dele? Não, ele está falando de uma história hipotética. Jesus fala 44 parábolas. E ele usa muita parábola. Não, todas as histórias de parábola. Parábola é isso aqui, ó. Perguntar pro Sérgio, ele vai te falar também. Parábola é uma volta. Isso. Aí tem gente que fala, por que ele usa essas histórias? Ele usa essas histórias não é para todos entenderem, porque a própria Bíblia está escrito o seguinte, que ele fala por parábolas para todos ouvirem, mas poucos entenderem. Ou seja, é um recado para reinantes, tá lá na palavra. Então, quando ele fala, o semeador saiu, aí você... Todo coração, quando vê uma história hipotética ou de terceiro, de quem tá contando, ele já automaticamente se desperta, ele quer. Aí ele fala, aí ele tá dando atenção. Aí ele fala. E aí ele jogou, eu vou contar aqui do jeitinho que eu faço pra você entender. Aí ele começa a contar a história, depois na história você começa a entender que é ele, e depois ele te chama pro rolê, e nós atravessa a ponte com essa história. Então vamos lá. Se eu começar a contar, o semeador saiu para semear. Ele pegou semente, jogou no asfalto. Ele jogou nas pedras, jogou no espinho, jogou em tal lugar. Eu, por exemplo, eu já fui semeado num lugar onde era espinho. As pessoas não queriam que eu prosperasse naquele lugar. Eu acabei de entrar na história, agora eu vou chamar você. Agora, Cariane, pensa você num lugar que você era um cara top, mas o ambiente não deixava você prosperar. Você estava em espinhos, não estava? Ou seja, eu falei do semeador, eu entrei na história, eu pus você. Agora o segredo do storytelling é cabum. É falar. Se você não sair daí, você não vai prosperar. Então eu saí, eu prosperei, agora é a sua hora de prosperar. Então vamos atravessar a ponte? Se você fizer isso, esquece 300 livros, 300 páginas. Só faz isso. Nunca comece com a sua história. Sempre com a história hipotética ou de terceiro. Entre na história, coloca a pessoa e atravessa a ponte com ela. Agora, se você quiser fazer isso tudo de graça, faça, mas você pode vender isso. Quem vende isso? E o Big Brother, eu assisto, é de graça. Quem falou, moço? O maior faturamento líquido da Rede Globo é o patrocínio do Big Brother. Sim. Internet não é de graça, Facebook não é de graça. Tudo que é de graça, você que está assistindo, o produto é você. E isso, eu gosto tanto de revelar isso para as pessoas, para elas pararem de ficar no jogo dos comentários. Comentário não vai pagar suas contas. Se você for um criador de narrativa, isso vai mudar tudo. Então eu resolvi criar minha narrativa. Eu resolvi zoar com quem me zoa. Eu zoei, eu quis fazer isso. Por quê? De novo, não existe energia negativa isolada. Toda energia negativa é acompanhada de positiva. Tudo que tem ônus tem bônus. Aprenda.